Olá, vamos mergulhar hoje numa decisão super importante do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Imagina só, a sua empresa cede um crédito para fazer caixa e mesmo assim acaba sendo cobrada porque o devedor original não pagou. Parece meio injusto, né? Pois é, o STJ também achou. Vamos entender essa história direito? Mas antes da gente começar pra valer, aquele pedido rapidinho que ajuda demais a gente a continuar. Já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha por aí nas suas redes. É sério, faz toda a diferença. Então, a grande pergunta que a gente vai responder hoje é essa. Uma empresa passa para frente um recebível, pode ser um cheque, uma nota, enfim. Se o devedor original simplesmente some do mapa ou não paga, essa conta pode voltar para quem cedeu o crédito? Para a gente entender isso na prática, vamos usar um caso de estudo. Então vamos conhecer a Alfa Limitada. Ela tem uma nota de R$ 50 mil para receber de um cliente, o João. O problema é que ela precisa de dinheiro vivo, agora. O que ela faz? Vende esse crédito para uma empresa de factoring, a Beta Fomento, e recebe R$ 30 mil na hora. Só que, quando chega a data de vencimento, o João, o devedor, não paga. E aí? Quem é que arca com esse prejuízo todo? Para a gente poder responder essa pergunta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é, afinal de contas, um contrato de factoring. Que bicho é esse? De um jeito bem simples, factoring, ou fomento mercantil, é uma operação em que uma empresa vende suas contas a receber para outra empresa que é a fatorizadora. Em troca, ela recebe o dinheiro adiantado, claro, com um desconto. É uma ferramenta fundamental para o fluxo de caixa de muito negócio por aí. No nosso caso, está tudo bem definido. A Alfa Limitada é a fatorizada, porque foi ela que cedeu o crédito. A Beta Fomento é a fatorizadora, a empresa que comprou a dívida, e o João. Bom, o João é o devedor original, quem devia pagar a conta. É importante ter bem claro quem é quem nessa história. E aqui a gente chega no ponto central, no coração da discussão, a peça que define tudo. Num contrato de factoring, nas costas de quem fica o risco do calote? E olha que interessante a diferença fundamental entre o factoring e um desconto de títulos no banco que é mais comum. No banco, se o devedor não paga, o banco vem e cobra de quem cedeu o título. No factoring, a história é outra. O risco de não receber faz parte do negócio da fatorizadora. Ela compra o crédito e o risco junto. Não existe o tal do direito de regresso. Isso não é só um costume do mercado, não. É a alma do contrato. Como a própria justiça diz, o risco é um elemento essencial. Se você transfere esse risco de volta para quem cedeu crédito, você simplesmente descaracteriza a operação toda. O risco, no fim das contas, é o preço que a factoring paga para ter o seu lucro. Certo, vamos voltar para o nosso caso. O João não pagou. A Beta Fomento, a factoring, sabia muito bem que não podia simplesmente ir lá e cobrar da Alfa. Então o que ela fez? Tentou uma manobra, um jeitinho de dar a volta na regra. A jogada da Beta foi a seguinte: ela foi até a Alfa e, na base da pressão, fez a empresa assinar uma confissão de dívida, assumindo uma parte do prejuízo. Com esse papel na mão, a Beta entrou na justiça para executar a Alfa. Foi uma tentativa bem clara de criar uma dívida nova do zero, só para escapar da regra do factoring. Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar agora? Manda para aquele amigo ou amiga que tem empresa, posta nas suas redes. Cada compartilhamento ajuda a gente a crescer e a trazer mais conteúdo assim. E aí, a pergunta que não quer calar. Essa manobra da Beta Fomento colou? A justiça engoliu essa? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teve que bater o martelo sobre a validade dessa tal confissão de dívida. A questão que foi parar lá na mais alta corte do país foi exatamente essa. Esse documento que a Alfa assinou, essa confissão, ela tinha alguma vasidade jurídica? Podia ser cobrada? E a resposta do STJ foi um sonoro e definitivo não. O raciocínio dos ministros foi, olha, impecável. Vamos lá. Primeiro, de onde veio essa suposta dívida? De uma operação de factoring. Segundo, no factoring, o risco é de quem compra o crédito. Ponto final. Então, o ponto crucial é o seguinte: se a justiça validasse essa confissão, ela estaria, na prática, permitindo que se burlasse a natureza do contrato. Aquele papo de liberdade de contratar não pode servir de desculpa para passar por cima das regras do jogo. Beleza, mas na prática, o que a gente tira de lição disso tudo? Qual o impacto real dessa decisão para as empresas que usam ou que trabalham com factoring? Vamos resumir os tontos que todo mundo precisa guardar. Factoring é uma venda de crédito e o risco do calote vai no pacote.
A empresa que cede o crédito garante uma coisa, que a dívida existe e é legítima. Só. Ela não garante que o devedor vai pagar. Então, qualquer cláusula de recompra, nota promissória de garantia ou, como a gente viu, confissão de dívida para tentar garantir esse pagamento é nula. Não vale nada. A decisão do STJ, no fundo, protege a segurança de quem usa essa ferramenta. E assim a gente chega ao final de mais essa análise. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção de quem acompanhou até aqui. Se curtiu o conteúdo e quer mais, não se esqueça de seguir o Direito Cash lá no Spotify para ouvir a versão em áudio onde estiver. E claro, deixar o like aqui é mais do que importante, é essencial. É um clique que não custa nada, mas que é o nosso principal combustível para continuar produzindo. Agora, para quem prefere o formato em vídeo assim como este, é só procurar por Direito Cash, tanto no YouTube quanto lá no TikTok. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. Agora que o STJ deixou essa regra do factoring bem clara, preto no branco, que outras cláusulas contratuais criativas que a gente vê por aí poderiam ser questionadas na justiça usando esse mesmo raciocínio? Fica aí a reflexão. Até a próxima!